TV 2 Guaíba, um canal aberto independente do Rio Grande. No ar, mais uma produção local. Fórum. Oferecimento Gimo, produtos de qualidade comprovada. Boa noite, com muito prazer, temos a honra de receber aqui Dr. Elis do Busnello, médico, psiquiatra, professor de psiquiatria. Querido amigo. Isso é o mais importante, né? Outro dia me lembrei do senhor, de ti, com muito carinho, ao lembrar-me de um companheiro, o Renato D'Arrigo. Segundo primo, muito querido, de boa memória e boa saudade. Boa memória e boa saudade. Lamento estupidamente, assim, mas são os percalços da vida, né? O Renato, o pai dele era meu primo irmão. E contamos com a Gilda Micheletto, sábado, lá em Torres. Ela está chegando mais perto dos 90. Os D'Arrigos eram uns 40 primos. Então, existem uns 5 primos irmãos. E os segundos primos quase eram primos. Então, o Renato, que era talentoso como jornalista e era uma conversa fantasticamente agradável, também surge no caminho. E eu fico lembrando, assim, que, evidentemente, a vida foi generosa conosco, né? Ela está próxima dos 90, eu estou acima dos 70 e estamos, assim, enfrentando, de uma certa forma, gloriosamente, o fato de que os anos nos envelheceram, vamos dizer. Mas, por sorte, uma outra amiga tua vai se lembrar disso, a Aini Machado Milan, Sim. Que foi tua colega em Madrid, nos tempos que vocês foram aprender jornalismo na Espanha, imagina, do Franco, né? Tem que ser umas pessoas muito inteligentes para resistirem a isso, né? Vocês saíram soberbos jornalistas, por exemplo, dos advogados, mesmo que a Espanha naquela época não devia ser a mais democrática das nações para ensinar jornalismo, acredito, né? E ela tinha um pai muito inteligente e era um homem que era tropeiro clássico de Muares para São Paulo. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, eu teria 14, 15 anos, e eu acho que tu mais ou menos isso, e a UNRWA era o organismo que as nações vitoriosas criaram para poder reerguer, reconstituir a Europa. Certamente já estavam pensando politicamente com inteligência de fazer uma barreira à entrada do comunismo radical para substituir o nazismo e o fascismo. Coisas que provavelmente tinham o dedo do Churchill, que nós já comentamos uma vez que era um homem fantástico. E aí, toda a Macedônia, todo o norte da Grécia não tinha mais Muares. E aí fizeram uma concorrência e o seu Paulo, lá de Santo Ângelo, disse assim, eu vou entrar nesse negócio. E se eu vou conseguir tudo isso, não sei quantas mil mulas e burros queriam. E ele ganhou a concorrência. E ficou bem. Tanto que comprou uma bela fazenda em Santo Ângelo, né? E nós repovoamos o norte da Grécia, a Macedônia, com Muares do Rio Grande do Sul. E o seu Paulo, que eu chamava seu Paulo, né? Era meu amigo e eventualmente eu tinha atendido várias pessoas da família, a amizade ficou grande, é uma amizade que perdura até hoje. E ele dizia assim, doutor Busnello, fulano tem jeito? Era um parênteses assim. Eu acho que os anos vão melhorá-lo. Eu era um recém-formado médico nessa ocasião, quando eu conheci. Assim, doutor, os anos só envelhecem, os anos não instroem. Aí eu aprendi, nunca mais esqueci. Se tu tens que botar na experiência dos anos um pouco da tua inteligência. Senão, tu acabarás velho e ignorante. Professor,
Não achas fantástica essa frase? É lapidar, né? Os anos só envelhecem, não instroem. Ele tinha um linguajar ainda gaúcho, né? Mas inteligência de sobra. Professor, vamos à sua carreira. A minha carreira é... Tu falaste do Renato. Por que a psiquiatria? O Renato saiu de Garibaldi, né? E eu de Bento Gonçalves. Os Busnelos se localizaram em Bento e foram para Nova Prata, Guaporé, e os D'Arrigo se espalharam nas colônias. Tio Francisco D'Arrigo, avô do Renato, em Carlos Barbosa. O tio Giuseppe, em Caxias do Sul. Avô do Paulo D'Arrigo Velhinho, que é teu amigo. Paulo D'Arrigo Velhinho. O tio Arduino, em Garibaldi, pai do Arrigo e da Mariazinha, que era médico de Garibaldi. O Alindo e o Conrado, um com mecânica de automóveis, era muito inteligente, muito inventivo, e o outro farmacêutico. Todos andavam em farmácia e em medicina. Tudo gente boa. Todos assim, metidos com saúde. Dos farmacêuticos saíram os médicos. E o Renato era filho do Gino, que estava em Garibaldi com outra farmácia. Tinha 2 farmácias já em Garibaldi. As 2 D'Arrigo. Naquela época eles não tiveram a ideia de fazer um consórcio, né? Podiam ter feito uma panvela atual. Podia... Todos tinham farmácia, em todas as cidades, menos Farroupilha, que eu não sei porquê, né? Mas Farroupilha sempre teve uma história meio estranha, né? Na hora da votação, parece do primeiro do Lula, o único cidade da colônia italiana que votou no Lula foi Farroupilha. Não vou comentar, né? O que eu acho. Tá bom? Mas realmente as origens são de Bento Gonçalves. Eles foram primeiros imigrantes e meios imigrantes já em Saga. O vovô D'Arrigo veio da Itália, teve os primeiros filhos aqui, já se meteu na Revolução de 93, apoiando os maragatos. Ele devia favores aos assisistas e parece que o Pinheiro Machado pensou, vou tirar o couro desse gringo. Ele fugiu. Diz a mamãe, diz as tias, que ele fugiu vestido de mulher numa mula, cheio de libras esterlinas, e comprou uma herdade perto de San Caixano, perto de Pistoia, onde que tu já visitaste, onde que estavam os túmulos dos nossos pracinhas. E lá ele teve os 4 filhos mais moços, entre eles minha mãe. E os 4 filhos mais moços foram registrados já no consulado brasileiro lá, porque ele queria que fossem brasileiros e ia trazê-los de volta. Então, eu sou um ítalo-brasileiro, mas realmente parece que a opção do meu avô pelos D'Arrigo foi vir para cá. Os Busnelos não, vieram, imigraram e ficaram. Não tiveram 2 imigrações. Mas essa é a origem. Educação comum. Eu tive a felicidade de, quando comecei a fazer o primário, tinha um belo grupo escolar do Estado. A rede estadual era muito boa. As professoras, Dona Geni Salvaterra, o maestro Facenda, eram bons. Mas os maristas abriram o colégio na época. E aí, então, o primário e o ginásio eu fiz lá. E, quando parou, tive que vir para Porto Alegre, com 14 para 15 anos, fazer o chamado 2º grau. Aí eu disse, não vou dar para advogado, acho que vai ser médico, biólogo, qualquer coisa desse tipo. E fui para medicina. Então, mas foi no Júlio de Castilhos que eu completei a formação de 1º grau, que naquela época era uma espécie de college. Nós tínhamos um nível de cultura de 4 anos de latim, 6 anos de francês, 6 de inglês, 1 de espanhol, né? Mas, evidente, com professores de um nível... Foram teus professores, né? Certamente. Foram. Né? Só para citar a Madame Germaine Schmidt, em francês, a Nora Tille, minha querida amiga, que ainda hoje me manda novidades, novos escritores ingleses, eu troco figurinhas com ela. Então, matemática, os professores eram excelentes, o Herter, até o velho Melo, que chamavam de Melo Maluco, porque ele fazia as equações do quadro negro e, quando desbordava o quadro negro, escrevia na parede.
Então, não posso dizer assim, foi uma educação de segundo grau que ultrapassava o segundo grau. Hoje eu vejo assim, meus filhos estudando agora, já formados, fazendo a cultura que nós éramos obrigados a fazer, né? Isso sem falar no português, naturalmente, né? Literatura brasileira e portuguesa, essa ia todos os 7, 8 anos. Hoje a gente vê o pessoal errando assim, palavras as mais simples às vezes, né? Esses dias tinha uma menina que queria declamar o final do Navio Negreiro, que o Paulo Autran declama no final daquele famoso Liberdade, Liberdade, que foi uma espécie de brado de revolta contra aquilo que nós queríamos, né? Que a ditadura militar abrisse e nos deixasse respirar liberdade e crescer a nação. E aí ele grita assim, mas meu Deus, que bandeira é esta? Que imprudente na Gávea tripudia. E aí, eu disse assim, não é imprudente, meu filho. Eu disse, como é que é? É impudente. Eu disse, mas como? Eu disse, não, é sem pudor. Ela não tem pudor de tripudiar na gávea de um navio em que os negros estão morrendo. Disse assim, está errado. Aqui está a minha apostila do cursinho. Vai lá ver, estava imprudente. Então tu diz para o teu professor que está errado, que ele tem que trocar, que está dizendo uma coisa enganada, porque o Castro Alves, quando falou, ele pôs um tom muito forte. Ele disse que ela não tinha pudor de tremular na gávea de um navio que transportava negros escravos. E estava certo, né? Estava certo. Nos ensinavam bem, Flávio, não é? Mesmo nas origens simples de Bento Gonçalves. Na casa de tecidos, armarinhos, tecidos de homens, né? Do seu Poça, tinha na entrada uma prateleira, 5 prováveis prateleiras, e era a maneira da Globo fazer o marketing no estado do Rio Grande do Sul todo. E todos os livros que ela editava estavam lá. E eu tinha uma vantagem, o pai e a mãe, que fosse de cultura e de leitura, fora da mesada, eu podia comprar. Então, estavam traduzindo loucamente na Livraria do Globo. Era uma grande livraria, era a maior do Brasil. Com a equipe de primeiríssima. Primeira, né? Esses dias eu estava revivendo o Gueno me mandou escrever uma coisa sobre ele, as aquarelas. Tu fosse à exposição dele? Fui. Né? Ele esteve aqui também. E ele me disse o seguinte, tu vês a turma que estava na Globo, de ilustradores, que o alemão Ernest Zollner montou, né? Era o John Farium, era o Nelson Boeira Friedrich, era ele, Gueno, era um outro amigo teu, Edgar Ketz. Edgar Ketz. E os livros da Globo iam para o mundo, para o Brasil inteiro, né? E certamente também uma coisa fantástica é que eles fizeram tradução de tudo que havia de importante. Havia um prêmio Nobel, havia um novo autor, né? O Érico descreve no solo de clarinete. Ele diz assim, imagina que um dia eu estava nas mãos com um livro que chamava-se Gone with the Wind, quer dizer, Ao Vento Levou, e eu e o Maurício Rosenblatt achamos, Busnello, que não era um livro bom. E a José Olímpio pegou e traduziu. E nós perdemos O Vento Levou. Mas deve ter sido uma coisa por acaso, porque eles escolhiam a dedo os livros para traduzir. Voltamos em seguida com o professor Busnello. Dias perfeitos. Noite sem mosquitos. Gimo 87, 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras, o cartão aceito em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com o cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Anjos são seres abençoados. Criaturas puras e cheias de bondade que vieram ao mundo para espalhar amor. Sabe como você reconhece um anjo? Pela auréola. Eu sou a Laura Alcaraz Gomes e junto com Flávio, Baldi e JK, convido você para assistir nosso programa de segundas a sextas às 19 horas. Muito obrigado pela sintonia dos Guerrilheiros da Notícia. Eles aqui, de segundas a sextas-feiras, levando a informação, a notícia, a cultura e o alto astral. Flávio Alcaraz Gomes e os Guerrilheiros da Notícia. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Gimo lava-louças em pastilhas para máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Fórum. Oferecimento: Gimo, produtos de qualidade comprovada. Vamos acompanhar o jovem Elis Busnello, do ginásio do Rosário, dos Maristas, para o Júlio de Castilhos e para a psiquiatria. Por que psiquiatria? Onde, quando e por quê? Olha, eu acho que estamos na idade da verdade, né? Nós não precisamos mais mentir, esconder, né? Eu acho que tinha uma preocupação, uma cuca muito atilada. E havia depressões. Tu falasses do Renato. O Renato deve ter tido uma crise depressiva muito forte. E eu achava, pelo que eu tinha estudado e lido, que a mente humana não podia estar no ar, né? Mesmo com toda a educação religiosa, pode ser que a alma, né, se existe essa, não tem nada que ver com o corpo, mas a mente humana faz parte dessa maravilha que é o homem. E as doenças mentais existiam, de fato, e eu via porque aconteciam. Alguns familiares, havia um que era alcoolista, havia algum que estava com depressão severa e houve episódios de suicídios em torno de familiares e conhecidos. Eu tinha que saber e tinha que ver o que é que eu achava que era aquilo. Então, de repente, uma pessoa estava falando que era muito infeliz, que tinham feito coisas ruins e que era muito maltratada. E o papai, que era uma pessoa muito crítica, eu até dediquei a minha tese de doutorado de livre docência a meu pai pelo espírito crítico que me incutiu e a mãe pela paciência que tinha em aturar o espírito crítico quando a gente não chegava a concluir bem claro o que é que aquela coisa significava. Ele disse, então, pela paciência dela e pelo espírito crítico dele, que me dizia assim, olha, a tia fulana ou a fulana de tal parente do ciclano, tu imagina que Bento Gonçalves todas as famílias se conheciam. Se eu fecho os olhos e ando na rua principal e outros, eu conheço as casas e tudo, né? Então, assim, ela está se queixando, ou ele está se queixando, amanhã, isso é loucura, fulana nunca fez isso, o fulano não é assim, é que ela enfraqueceu a cabeça. Isso é uma doença do parto. Isso é uma... Ele tinha essa visão. Assim, não, isso é uma doença que traz, assim, em parte de família. Genética, nem pensar naquela época. Eu conheci os primeiros geneticistas no primeiro ano de faculdade, porque eu estava fazendo biologia, o Cordeiro e o Salzano estavam instalando a genética na faculdade de filosofia, e eu tinha feito os 2 vestibulares, o de medicina e de história natural. E aí eu disse, bom, não vou passar na medicina de primeira, então vou fazendo biologia, zoologia, coisa assim, e depois eu vou para a medicina. E eu passei nos 2.
Disse, bom, então, falei, era o Bernardo Geisel, o irmão do Ernesto, o irmão do Orlando, que era o diretor da Faculdade de Filosofia. E tinha sido colega de aula do papai. O Geisel nasceu em Bento, não sei se sabias. Sabia. O mais moço, o Ernesto. Os outros nasceram, provavelmente, em Lajeado, num dos distritos, né? E ele disse o seguinte, o senhor não pode cursar 2 faculdades ao mesmo tempo, mas cadeiras isoladas o senhor pode. Aí dá lembrança para o seu pai. E aí o pai diz, lembrou. Ele é um homem que tem as orelhas bem grandes, nós apelidávamos ele de recha, quer dizer, orelhudo. Então, ele tem as orelhas grandes. E que ele foi meu colega de aula. E o Ernesto foi colega da minha tia Glória, né, que se achava muito esperto e inteligente, também contava as histórias dele. E diz ele assim, pode cursar. E eu tive a sorte de aí ver a instalação da genética em Porto Alegre. Um dos instaladores era pelotense, Dreyfus, judeu já aclimatado ao Brasil. Tinha de estudar no estrangeiro. E pega uma pessoa chamada Teodosius Dobzhansky, que estava numa universidade americana, que era um russo refugiado. Provavelmente, não sei se era judeu que fugiu na guerra ou realmente refugiado por causa das loucuras do comunismo. Eu posso falar isso porque eu tenho queridos amigos comunistas do PCBão, teremos o Gazelli, teremos o Mário, uma porção de amigos fantásticos, Dionélio Machado, né? Autênticos, não eram homens de verdade, naquela época o comunismo ainda não tinha casado com a ditadura. Então eles vieram fugindo do lamarquismo. Na Rússia havia uma ciência oficial. Como se a ciência pode ser oficial lá? Tá? Que era o lamarquismo. Eles acreditavam na herança dos caracteres adquiridos, eles achavam que a seleção natural não era o caminho, enfim, uma porção de bobagens impostas pelo cientista de plantão, que era o líder, o cientista privilegiado do Stalin. Fugiram e instalaram a genética que segue a mendeliana, que chegou àquela loucura que nós vimos nessa segunda metade do século. Eles não só comprovaram a existência dos genes, como viram a estrutura do gene, o Crichton e o Weston, em 1953, eles imaginaram a cadeia helicoidal através da cristalografia das proteínas da célula. Então, olhando através dos raios-x, eles imaginaram como é que seria. E quem imaginou eram duas duplas, o Crichton e o Weston em Oxford e outros 2 em Cambridge. Tanto que eles ganharam o prêmio Nobel juntos, todos. Eles viram a cadeia helicoidal em 1953. E uma das mulheres que foi a mais inteligente teve um câncer e morreu. De maneira que eles, coitada, ela deu uma solução para o problema do prêmio Nobel. O prêmio Nobel dado para 4 não é possível, para 3 pode. Então, como ela tinha morrido, eles deram para eles 3. Compreende? E nesses 50 anos, o genoma foi todo mapeado. Diziam que a empresa pública, que seria o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ele ia mapear até 2030. Aí entrou a Celera, uma empresa privada, atropelou com exames de polimerase, de chain reaction, exames de reação em cadeia da polimerase, e praticamente fizeram o mapa dos genes humanos em 2003, 50 anos depois. Voltemos ao jovem Elis Busnello. Aí eu me apaixonei por mente, sim, biologia. Não fiquei dentro daquela obrigação de ser só psicanalista, só achar que tudo era psicológico, que traumas psicológicos, sociológicos, embora respeite enormemente todos os aportes da psicanálise. Não fiquei brigado a pensar que fosse tudo biológico. Também não fiquei agarrado com o pessoal da esquerda radical que dizia, não, é a pobreza, é a sociedade que desumaniza o homem, né? Consegui fazer uma cabeça
vamos dizer assim, cosmopolita, universal, né? Dentro daquilo que a gente diz que é não radicalizada dentro de uma maneira única de olhar as coisas. E eu sou muito agradecido a ter tido a oportunidade de viver essas épocas, mas também sou agradecido a ter tido, por exemplo, o pai que diz, não te ilude, isso é bobagem do tio fulano, ou é bobagem do fulano de tal, isso é doença. E um dia a ciência vai descobrir a causa disso, por que as pessoas ficam doentes e por que ficam boas. E eu, até hoje, respeito esses ensinamentos. Até hoje eu acho que eu tenho que pensar na minha ciência como uma ciência que vai descobrir muitas coisas e que o homem não é obrigado a vida inteira a sofrer dessas mazelas mentais, ficar psíquicas, com esquizofrenia, ficar com doença maníaco-depressiva, paranoias, ser velho e ter perda de memória e ficar com Alzheimer. É um deboche, é um assinte à grandeza do homem. E eu acho que eu tenho, como Santo Agostinho, parodiando, eu tenho horror às doenças, nojo, asco das doenças. Eu tenho amor aos doentes, quero carinho aos doentes. E não é mudando o nome disso que eu vou mudar a posição. Quando dizem assim, vamos mudar o nome da esquizofrenia, estigmatizante, não muda nada que for estigmatizante. As pessoas têm esquizofrenia. Nós temos que curar as doenças. Nós temos que partir para mecanismos que possam chegar à cura. Mas me dizem que nós estamos sem tempo agora. Já voltamos. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. G87 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras, o cartão aceito em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Gimo lava-louças em pastilhas para máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Em 1958, na Suécia, o Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez. Se não fosse a Rádio Guaíba, a Copa seria assim. Mas não foi. 45 minutos. Querine recebeu a Copa do Mundo. Rádio Guaíba 50 anos. A rádio que faz história. Muitas vezes, quem mais sofre com alcoolismo nunca bebeu. O jornalismo esportivo, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. O programa em horário nobre que o torcedor consagrou. O aspecto tático, a polêmica, a análise, a crítica. Tudo o que está acontecendo no esporte preferido do nosso estado. Dois Toques, o nosso futebol, de segunda a sexta, em horário nobre. Dois Toques, oferecimento GBUX, a escolha certa para o seu futuro e da família. Fórum, oferecimento Gimo, produtos de qualidade comprovada. Professor Elis Busnello, a psiquiatria, a sua profissão.
a mente humana, a alma, Deus. Eu, de alma e de Deus, acho que é uma questão de fé. Eu admiro muito as pessoas que têm fé. E eu sou uma pessoa que humildemente respeito. E tenho momentos em que tenho fé. Acho que deve haver algum sentido todo nessa coisa fantástica que foi o homem que foi colocado no mundo. Não é um animal qualquer. Às vezes, sim, como hoje, que era uma pessoa enfurecida, atacando por banalidades, essa coisa terrível que está se falando hoje, de como a violência pode ser coibida. A nossa governadora hoje está instalando uma comissão para o estudo da violência e para manifestação a respeito das medidas a certamente tornar as pessoas menos violentas e até que ponto a violência levada aos seus extremos, como naquele incidente, não se sabe nem qual o qualificativo de dar da criança que foi morta arrastada, né? E tornar o mundo um pouco mais tolerável, melhor. Mas, de qualquer maneira, o homem é um milagre completamente diferente. Ele tem uma mente para entender as coisas, tem os olhos, que são uma projeção do cérebro para enxergar coisas, e ele tem uns nervos que descem até as pontas dos dedos, e nós podemos manipular objetos e fazer microscópios e telescópios e lançar naves. Enfim, é uma coisa fantástica. Não existe nada semelhante, nada possível. Eu acho que temos tantas galáxias, tantos desse universo, que provavelmente terá que existir um planeta que tem vida. E talvez tenha vida inteligente. Mas, evidente que eu gosto tanto do ser humano que eu acho que tudo que se fizer para salvar essa Terra e salvar o ser humano, impedir que os fanáticos do nosso tempo, nazistas ou fascistas, depois os comunistas, agora seja outras istas, espero o quanto possível poder abraçar os islamitas, os hinduístas, e que a gente possa viver em paz e não destruir a humanidade que tivemos, esse século passou, tivemos em muitos momentos prontos para destruir. Não sei o que a Rússia queria com 3.000 ogivas e o que os Estados Unidos queriam com as outras. E ainda me entregam 160 para o Fidel Castro. Grande momento do Kennedy, né? Quer dizer, não podia, não tinha cabeça para poder usar uma bomba atômica, como certamente eu acho que se um dia alguém pusesse uma bomba atômica, um terrorista de plantão num desses centros da cultura do mundo, onde estão conservados milhares, imagina daqueles aviões do 11 de setembro cair na biblioteca do Congresso. Um desastre que já aconteceu na Biblioteca de Alexandria, que era uma grande universidade. Que coisa horrível. Então, evidente, eu admiro muito, acho que a religião tem aspectos extremamente construtivos, todas elas, principalmente as não radicalizadas. Respeito. Acho que o espírito religioso deve ter também algumas raízes dentro da biologia do ser humano. Sou pela preservação do homem e sou pelo desenvolvimento e pela descoberta da inteligência da natureza para que se torne a humanidade cada vez melhor. Então, encadeando com o gancho da segunda parte da nossa conversa, a nós da saúde compete procurar a saúde melhor, física, mental e social para os seres humanos. A social também pode ser dos antropólogos, pode ser também dos sociólogos, mas eu penso que a medicina foi a que foi mais longe em estudar o comportamento
as atitudes e a sociologia do homem. Doutor Busnello, o senhor trouxe essa foto que eu exibo. Ela está ali no monitor. Eu estou vendo. Essa é a escadaria do São Pedro, em que, Hospital nos São anos Pedro, em que era pequeno, está aí o meu psicanalista, Ciro Martins, está Álvaro Murilo da Silveira, que foi o introdutor do eletrochoque, tão mal falado e que tanto bem fez para tantas pessoas. Está o doutor Mário Martins e o Ciro, que fundaram a primeira sociedade psicanalítica. Dionélio Machado está lá em cima, eu ponho aí no editorial. Ele escreveu uma das obras mais densas e profundas da literatura gaúcha e brasileira, Os Ratos. Os Ratos. É um drama de terror, assim, que eu acho que o Kafka gostaria de ter escrito, de tão bom. E a nata da nata dos psiquiatras trabalhava nisso. Então, unindo o gancho que estás dando, eu diria assim, nós temos que restaurar a dignidade dos grandes hospitais psiquiátricos que estudam a mente humana, do ponto de vista genético, do ponto de vista de biologia, do ponto de vista de sociologia, né? E a sociologia nasceu de um problema que os médicos estão invadindo, que é o suicídio, né? O Durkheim fez um estudo sobre suicídio e mostrou que ele é diverso conforme as camadas e estratos sociais, né? E eu digo, todas essas ciências do homem têm que se unir para ver se chegam a uma coisa que não existe ainda em psiquiatria, que é a cura. A cura. Sofrimento psíquico, sim, nós aliviamos, nós confortamos, nós entendemos problemas e conflitos conjugais, sociais, pais e filhos, etc, etc. Agora, quando nós chegamos à dependência de drogas, à esquizofrenia, o transtorno do humor bipolar, os transtornos graves do humor, a psicose maníaco-depressiva, quando nós chegamos às paranoias, às parafrenias, os novos, obesidade, bulimia, anorexia, as graves perversões, né, o sadismo, o masoquismo, seja ele sexual ou não, os assassinos seriais, nós temos que estudar mais. Nós não temos conhecimento suficiente para saber até onde a pessoa é criminosa e até onde ela é doente. E nós não temos ainda educação, reeducação e cura para todas as coisas. Estamos longe. Então, tudo que se fizer de ciência, e um dos meus apelos maiores hoje é que parem de destruir o São Pedro. Nós precisamos de hospitais psiquiátricos de alta sofisticação e de cuidados terciários, com cientistas, com pesquisadores, com pessoas que possam fazer estudos genéticos, estudos biológicos, estudos sociológicos, estudos baseados em evidências que mostrem a origem das doenças. E não dizer assim, não, isso de doença mental é uma invenção da sociedade, é uma apropriação da medicina, da liberdade do homem, e nós temos que deixar as pessoas saírem. À custa disso, um hospital, sabes que eu fui diretor também, né, dele, que tinha 1.000 doentes crônicos asilados e uns 800 saudáveis. Agora ele está com 100 e poucos agudos, uns 600 crônicos. O problema da pessoa que cronifica, porque a doença mental geralmente ela é vilã. Ela ataca a pessoa nos 13 e 14 anos e rói sua vida nos anos mais brilhantes do homem, dos 14, 15 aos 45, 50. E transforma a pessoa numa pessoa que fica praticamente carregando suas doenças. Por que se manifesta? Se eu tivesse a sua resposta, estaria correndo, né, para me candidatar ao Oscar da medicina, que é o Nobel. Não está, né? Estava vendo o Oscar esses dias. Né? Acho que nós vamos ter que continuar estudando, invertendo pesquisa, invertendo ensino
Os progressos que o senhor tem acompanhado sobre esse aspecto? Muito grandes, muito grandes. Só a entrada do GEM e do estudo do GEM e saber quais são os que estão unidos com as doenças mentais está abrindo perspectivas. Aqui estava hoje pela manhã um querido amigo, o Luiz Augusto Painrode, mostrando os genes ligados com os transtornos de hiperatividade por déficit de atenção. Ele publicou um artigo direto num jornal que é os Archives of Psychiatry dos Estados Unidos, que é uma revista de topo da psiquiatria, mostrando que algumas crianças que têm aqueles genes respondem melhor ou pior ao metilfenidato. Os que respondem melhor têm um tal de tipo de alelo. Compreende? Meu filho está em pós-doutorado agora com um grupo que começou na Califórnia, onde tem um núcleo que estuda, um outro estuda no Instituto Nacional de Saúde, perto de Washington, e eles foram de armas e bagagens importados por uma universidade que quer crescer, que é a de Miami. Então, eles vão fazer estudos de origem da doença mental a partir de estudos de genoma. Chama-se farmacogenômica. O fármaco vai começar a nascer com as substâncias que o gene expressa para fabricar a doença. Então, já não vai ser mais ao acaso que a farmacoterapia, né, a farmacologia, né, os psicotrópicos cresceram na guerra do Vietnã, que tu acompanhaste. Os soldados que eram feridos ficavam extremamente angustiados, extremamente sofridos, fraturas enormes. Os hospitais eram de retaguarda. E Laborie havia descoberto a clorpromazina. Então, eles hibernavam os feridos, botavam gelo, davam essas injeções, eles baixavam as necessidades fisiológicas, diminuíam, e eles conseguiam ser levados para a retaguarda e serem operados. E aí o Deniker e o Delay, em Paris, pensaram assim, se eles acalmam os feridos de guerra, quem sabe nós acalmamos os doentes mentais aqui no Saint-Anne, em Paris, que tu conhecesse. Sim. Bom, aí eles precisaram aplicar e são chamados os pais, o Deniker, os pais da farmacologia, os novos fármacos que mudaram a cara da psiquiatria. Foram graças aos fármacos que os hospitais esvaziaram. Não foi graças ao Lego, Cooper, viu? Aos nossos tão bem falados filósofos que diziam que a doença mental era uma expropriação, né? Então, Foucault, que foi o paradigma deles, viu? Foi porque os fármacos conseguiram calmar as pessoas e elas se adaptarem à vida. Nunca fica uma cura, fica uma remissão. Mas na doença afetiva, bipolar, lítio e antidepressivos, esses deixam a pessoa praticamente curada, né? Como descreve, não há segredo nenhum, a Kay Jemison, ela é professora PhD da Hopkins, pesquisadora, e diz, eu tenho psicose maníaco-depressiva. Estive várias vezes a ponto de suicídio, fiz tentativas. Hoje ela é uma grande pesquisadora, psicóloga, nem é médica, né? Dizer, não. Então, em saúde mental, todo mundo pode pesquisar, desde o biólogo até o psicólogo, o sociólogo. E em medicina também, existem muitas doenças que são produtos de cultura, né? Como uma cultura come, como se alimenta, como fica gorda ou magra, é que faz com que nós tenhamos obesos, que nós tenhamos hipertensão, diabetes, outras doenças metabólicas, que dependem realmente de coisas culturais para depois se transformarem em doenças. Não há modismo nisso? Não, eu acho que quanto mais ecléticos nós formos e quanto mais humildes e dizer assim, olha, só Deus sabe essa resposta, nós não sabemos. Temos que ter mais pesquisa e toda nação que inverte em pesquisa, todo o estado de São Paulo que dá 1,5% para pesquisa e a indústria dá outro 1,5%, e todo o estado como o Rio Grande do Sul que dá 0,6%, 0,7%, quando a população dá 1,5% e a indústria não dá, o outro estado progride e fabrica conhecimento.
e depois industrializa o conhecimento e vende, é progresso e tem mais saúde. Voltamos logo após um rápido comercial para concluir este encontro tão eloquente com o professor Elis Busnello. Em seguida. Gimo lava-louças em pastilhas para máquina. Lavagem perfeita sem desperdício. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Só quem é cliente Banrisul tem Banricompras, o cartão aceito em mais de 35 mil lugares e que, conforme o estabelecimento conveniado, pode ser usado como cartão de crédito e débito. Assim, você faz pagamentos à vista, pré-datados e até parcelados. Tudo com o cartão do próprio banco. Tudo com Banricompras. Uma exclusividade que só o Banrisul tem para você. Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, mantendo a sua assinatura do Correio do Povo, além de informação com credibilidade e a tradição de mais de 100 anos de história, você concorre a muitos prêmios. São 150 prêmios para os assinantes. Toda segunda-feira, você concorre a uma TV, um DVD, um iPod. E em um sábado por mês, você concorre a 8 iPods, um home theater, um computador, uma TV de plasma e um carro 0 km. Sorteio pela Loteria Federal. Se você ainda não é assinante, o que está esperando? Ligue 32161600 e assine. Dias perfeitos. Noites sem mosquitos. Gimo 87 60 noites. 60 noites de sonhos tranquilos. Você tem o direito de selecionar o que seu filho vê na TV. Por isso, antes de cada programa, serão mostrados o conteúdo e a idade indicada. A classificação indicativa é informação e com informação, o controle é todo seu. Brasil, um país de todos. Todas as segundas, o mais tradicional programa da paixão do futebol. Lado a lado, acreditando e incentivando o sucesso do futebol arte do nosso estado. Cadeira Cativa, a maior audiência do torcedor gaúcho. Todas as segundas, 9 da noite. Cadeira Cativa, oferecimento. Rede H Pharma de Farmácias. Sinta-se bem, sinta-se em casa. Quartzolite Weber, marca de profissionais. Fórum. Oferecimento. Gimo, produtos de qualidade comprovada. Professor Busnello, qual a palavra? Pois é, agora tu já estás me tornando professor, né? Eu fico me inquietando, querendo tirar essa coisa, mas eu acho que eu devo aceitar que realmente eu tenha sido um professor dentro da medicina, no sentido correto da palavra. Eu não o fiz para o prazer, a satisfação pessoal minha. Eu batalhei os últimos 20 anos junto com uma pleiade de pessoas que não dá nem para citar, como foi na criação do Murialdo, do Isaac Levin, o Carlos Grossman, né, o médico de família, o exame Henriques, o Newton Neves da Silva, para que não existisse exames discriminatórios, que nós pudéssemos fazer um exame para ingresso na Universidade Universal, na saúde, na medicina, que agora estão voltando atrás. Cada faculdade quer fazer seu exame para botar os seus alunos nas residências e no progresso. Eu tenho um horror disso, acho que nós temos que ter um exame para todas as faculdades igual. Se aparecer um guri inteligente na faculdade que vai ser a mais mal falada atualmente, vamos dizer assim, Santa Cruz que abriu uma faculdade de medicina, mas se ele for brilhante, ele tem que entrar antes que entre da minha escola, da Federal do Rio Grande do Sul. Né? O concurso é a coisa mais decente, livre e bonita que existe. Então, tem que ser. Mas, vamos dizer, Murialdo foi feito, o exame Henriques foi feito, e agora, nos últimos anos, o Faraco, a CAPES tinha preparado, e o CNPq, que era um braço provavelmente mais ligado, provavelmente, ao Exército, a parte inteligente do Exército, que queria progresso
Não quer um Brasil sem satélites, não quer um Brasil sem Embraer. Né? Esse é o exército que vou elogiar um jornalista que ninguém gosta, que o Assis Chateaubriand queria para o Brasil. Não queria que os de Pistoias fossem trazidos para botar na esplanada do Castelo. Queria que ficassem lá em Pistoia, na Itália. Com toda a razão. Mostrando que a FEB e o Brasil contribuíram para a derrota do nazismo e do fascismo. E queria que nós ficássemos no Conselho de Segurança e nas forças de ocupação. E aí os nossos soldadinhos perdessem um pouco daquela verde-oliva, porcaria que não dava para o inverno da Europa, e aprendessem o que é fardamento, o que é arma, né? Imagina que eu fiz o CPUR depois da Segunda Guerra. Tu também, eu acho, não sei. Durante. E aí, enquanto estavam usando armas de primeira qualidade na Europa, nós tínhamos que, em 1951, 52, o CPR com o fuzil Mauser 1908. Exatamente. Como é que um país que não tem armas, né? Eu tenho uma admiração pelos militares que continuam sendo patriotas e sendo bons militares, mesmo com um exército maltratado. Eles fizeram alguns erros, mas é evidente que nós precisamos ter um exército. Nenhum país tem segurança interna. Enquanto o homem for tão animal em alguns aspectos, nós não podemos deixar de ter polícia, não podemos deixar de ter prisões, não podemos deixar de ter exército, né? E não podemos deixar de repensar a história dos famosos rebaixa a idade dos criminosos. Ou então, como é que se educa? Aí nós vamos resgatar outro amigo da nossa infância, que é o velho Leonel Brizola, que me parece que justamente vai ser chamado o patrono da educação no Rio Grande do Sul, que fez o maior plano de educação durante o seu governo. Houve no seu governo a famosa disseminação de escolinhas em todos os recantos, no interior de Osório, em Coronel Bicaco, em Santo Cristo, tinham uma escola. E eu acho que se essas crianças não andassem na rua, andassem no ciência que ele estava imaginando, obrigado, como em toda a Europa, Estados Unidos, nos países do hemisfério norte, e fossem presas na rua e levadas para uma delegacia, o pai chamado, como é que seu filho estava na rua? Ah, não tem escola. Então, tá bem. Mas tem escola, ele tinha que estar na escola. E a escola todo dia. Eu ia no Colégio dos Maristas, em Bento Gonçalves, de manhã e de tarde. E lá eu jogava meu futebol, lá eu aprendia esporte, fazia ginástica, né? Subia nos pórticos, aprendia literatura, tinha o Grêmio Literário, tinha que aprender a declamar, decorar o Olavo Bilac. Por isso que eu sei o Navio Negreiro, né? Então, em vez de andar na rua, bucando boca de fumo para dar uma tragadinha numa bobagem que não abriu mente de ninguém, né? Não vi nenhum dos Uxes ficou mais inteligente. Eles eram inteligentes porque eles eram geneticamente inteligentes, né? Quando diz que as portas da percepção se abrem com ácido lisérgico. Então, nós devíamos ter um mundo de gente muito inteligente, né? Todos que experimentaram ácido lisérgico ou tomaram cocaína, né? Estamos com uma explosão de crime, de sexo indevido, irresponsável, meninas, adolescentes, gestantes, cujos filhos parece que são os criminosos do amanhã, né? Quando o Lula falou esses dias, se baixarem a idade vão acabar querendo prender crianças no útero. E ele disse uma coisa que está sendo discutida, porque a abertura dos Estados Unidos em permitir o aborto de adolescentes, meninas que não querem levar a gestação adiante, coincidindo ou não, está diminuindo a criminalidade nos Estados Unidos. Então, estão matando os futuros criminosos no útero. Ora, se essas meninas com 13, 14, 15 anos têm idade para ser gestante e ser mãe. Então, temos que dar educação para eles, né? E aí volta o Brizola e diz assim, acho que está certo. É escola de manhã e de tarde para todos, como havia. E aí eles vão ser educados a que o sexo é um prazer, mas tem que idade para fazer, tem que ter segurança,
Filhos tem uma época para ter. Eu fiquei assustado, eu tive filhos com idade. Eu, com toda a experiência, João, Malu, meus queridos filhos, não estou me queixando. Não é fácil, a gente tem que saber estar presente e educar, né? Então, nossos pais, todas as pessoas que são os pais, no momento que tem um filho, eu declaro, agora, como a dona Irene Petrico, uma amiga da minha sogra, me diz, doutor Busnello, agora, no mínimo, pela lei, o senhor tem 21 anos de responsabilidade. E pela nossa moral, da nossa civilização e cultura, para toda a sua vida. Eu nunca desaprendi isso. Se a dona Irene me ouvir, eu tenho que dizer para ela que eu nunca esqueci isso. Quando nasceu o João Vicente. É a vida inteira de educação. Não se pode largar essas crianças sem dar pelo menos uma ideia de que nós temos alguns princípios que dignificam a civilização ocidental. E que nós queremos para essa civilização mais saúde, mais bem-estar físico, mais bem-estar mental e mais bem-estar social. E queremos que as outras culturas, a islamita, a hinduísta, a brahmanista, os japoneses, que graças provavelmente ao General Marshall e tudo que fizeram lá, o MacArthur. Que foi muito sábio, manteve a cultura antiga e entrou no moderno, então são baluartes do humano. São ainda pessoas que querem que salve-se o homem com a sua humanidade cada vez mais saudável. Então, vou voltar, porque eu acho que nós temos pouco tempo. Nós temos que dizer que os últimos anos meus da universidade e agora, depois de aposentado, eu estou aposentado há 5 anos. E nós estamos ajudando a construir a pesquisa na universidade e não bancar o brasileiro subdesenvolvido ou o homem da Uganda, da não sei o quê. Não, o país mesmo pobre deve fazer pesquisa. Deve procurar ver novas fontes de conhecimento e, por isso, o pensamento maravilhoso que deve ter sido originado no Sucupira-Viana, no Anísio Teixeira, as pessoas que fizeram a CAPES e as pessoas que fizeram o CNPq e a Fundação de Ciência e Tecnologia, a FINEP, a financiadora de projetos de pesquisa, que disseram assim, o Brasil tem que investir em pesquisa, o Brasil não pode ficar só em assistência e ensino, ele tem que produzir conhecimento. Então, nós temos que produzir conhecimento. Eu estive junto com o grupo, com o Rosenberg, com o velho Faraco, que foi fantástico, né? Libertou a universidade de amarras só latinas aqui e fez com que nós pensássemos os pesquisadores da Inglaterra, dos Estados Unidos, mudou os rumos da medicina e da ciência aqui do Rio Grande do Sul. Mais o Jorge Gross, mais os Fuchs, a Sandra e o Flávio, e mais a Helena Arenson, uma porção de pessoas, implantamos a ferro e fogo a pesquisa na medicina. E a fizemos democrática. Nós não abrimos a pesquisa só para médicos. A pesquisa em medicina... Não, em todo o Brasil acabou assim. Todos os lugares. Uma nutricionista, uma fonoaudióloga, uma enfermeira, um assistente social, um sociólogo, um físico está estudando como é que se espalha um medicamento no cérebro, rastreando ele, onde que ele passa. Fazem isso? Fazem. Então, estão pesquisando. E nós temos que produzir conhecimento aqui. Então, a implantação da pós-graduação, dos mestrados e doutorados na Universidade Brasileira foi agora a coisa que me coube para a velhice. Então, não sei se eu me renovei mais à custa deles ou eles foram ajudados por mim. A verdade é que tudo isso foi implantado por um grupo de pessoas visionárias. Eu me atrelei junto e acho que nós realmente
Estamos hoje orientando. Esperamos que a nossa governadora dê para a FAPERGS os seus 1,5, bote a pesquisa para frente, mesmo que não tenha dinheiro para outras coisas, compreende? Que realmente nós possamos restaurar um São Pedro e dizer assim, temos um instituto de cardiologia que faz pesquisa e ensino em alto nível. Temos instituto de pesquisas biológicos que fazia vacina para varíola, para raiva. O velho Newton Neves da Silva bolou de fazer com o penicilino notato, com um fungo, fazer penicilina aqui quando não podia vir da Inglaterra. A capacidade inventiva que tem o nosso cientista, a nossa pessoa no país. Então, nós temos que pensar justamente no futuro e querer que, em vez de deixar construir a saúde da nação, nós temos que trabalhar para construir. Ela não vai cair de um acaso do céu. E também não deve ser toda importada do hemisfério norte. Parabéns, doutor Busnão. Obrigado. Fórum. Oferecimento. Gimo, produtos de qualidade comprovada. Em 1958, na Suécia, o Brasil foi campeão mundial de futebol pela primeira vez. Se não fosse a Rádio Guaíba, a Copa seria assim. Mas não foi. 45 minutos. Querem receber a Copa do Mundo. Rádio Guaíba, 50 anos. A rádio que faz história.